Adultização das crianças? Será que é isso mesmo? Bom, para quem não sabe, o Felca lançou um vídeo recentemente sobre a erotização precoce das crianças aqui no Brasil e deu o que falar. Mais de 18 milhões de visualizações e contando, né? Para quem não conhece, o Felca ele é um youtuber que é muito famoso, tem um canal bastante grande e que fazia até pouco tempo vídeos só de mero entretenimento. E que dessa vez resolveu fazer um vídeo um pouco mais sério e tocou numa ferida muito grave do Brasil. E quando a pessoa acerta, a gente elogia. Então, parabéns ao Felca pelo vídeo, eu recomendo que todos vejam. Vale a pena, apesar de muito pesado. É um vídeo bastante elucidativo sobre esses problemas que nós enfrentamos. Agora, eu não usaria o termo adultização. Eu acho que ele é um pouco equivocado. Na verdade, eu acredito que o que está acontecendo é a animalização das crianças. Ou seja, as crianças hoje estão sendo educadas de uma forma que elas são rebaixadas ao nível animalesco. A própria ideia de autodomínio praticamente sumiu da educação doméstica. E isso anda de mãos dadas também com a infantilização dos adultos. E esse sim, um processo bastante real. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Desde pelo menos os anos 80, aqui no Brasil, a decadência foi bastante grande. Daí para frente foi só para trás, como dizem. Aquilo que passava nos programas dos chamados grandes comunicadores do Brasil, como Gugu e Faustão, acabou se tornando cultura dominante e ajudou a piorar muito o cenário cultural brasileiro. A normalização do absurdo e da erotização triunfou. Quem não se lembra da programação de domingo nos dois canais principais da televisão brasileira? Era um show de horrores e isso foi criando cultura, digamos assim. E essa mudança cultural, que na verdade começou nos anos 60 no resto do mundo, acabou transformando completamente os valores dominantes. Os adultos hoje parecem ter pouco a oferecer para as crianças. Basta você ver que hoje os adultos procuram desesperadamente aceitação, sucesso, status e dinheiro. E isso é transmitido para as crianças também, que não são tontas. Observam os pais e veem o que os pais realmente procuram. Então não adianta falar para os seus filhos que existem outros valores se você vive pelo valor do status, do dinheiro e da fama. Eles vão entender que vale tudo para conseguir isso. E nesse processo histórico todo, também aconteceu a destruição da família. As famílias hoje em dia são bastante desfuncionais. Pais completamente ausentes, violência doméstica, alcoolismo, uso de drogas, indiferença com relação aos filhos. Então é inegável que a erosão da família trouxe inúmeros problemas que vão culminar nesse tipo de coisa que a gente vê hoje, nesse absurdo, em que crianças são hipersexualizadas cada vez mais cedo. Então é nessas horas que a gente tem que ver que a família tradicional ela tem um valor muito grande. E por família tradicional eu não estou dizendo aqui um pai violento, uma mãe que só trabalha em casa, não é isso não. Mas é um pai presente, um pai interessado no futuro dos filhos, uma mãe dedicada, uma mãe que gera afeto no ambiente doméstico. Então não basta a gente seguir modelos antigos, é necessário rever o papel do homem e da mulher num sentido muito mais funcional, pais que sejam firmes, mas que não sejam violentos, que sejam compreensivos, mas que não sejam complacentes. A calibragem é o mais importante dessa história. Criar elos de confiança, construir vínculos significativos com seus filhos, perceber que você vai estar lá na hora difícil, mas também preparar o filho para a dureza da vida real, tudo isso custa muito tempo. E os pais não têm esse tempo hoje em dia, aparentemente. A gente não pode esquecer também que a sociedade funciona na base do estímulo e recompensa. E as crianças são boas observadoras de tudo isso. Então não dá para subestimar a cabeça das crianças, não. Elas olham e percebem o que nós temos verdadeiro apreço. E nesse esquema de estímulo e recompensa, aquilo que é valorizado socialmente vai ser repetido. As crianças imitam aquilo que a cultura dominante impõe para elas. Se não tiver pais para barrarem isso, aí já era. E o que a gente percebe é que o erótico, o apelativo, vende muito. E hoje nós vivemos uma época em que há um desespero por validação, por aceitação, por desejo de fama e reconhecimento. Nem que seja com baixaria. Essa onda de narcisismo coletivo, de superexposição, mesmo quando a pessoa não tem nada a dizer, atrapalha o desenvolvimento das crianças. Vale dizer também que, como hoje no mundo tudo se transforma em mercadoria, a criança e o seu corpo também se transformam em mercadoria. Tudo que tem valor de troca vai ser colocado no mercado. Sem freios morais para impedir que isso ocorra, já era, vai acontecer. E eu vou até mais além. Eu acho que os pais precisam oferecer aos filhos caminhos para terem propósito na vida. Um propósito real, duradouro, verdadeiro, que ensinem as crianças a buscarem caminhos legítimos de
consagração, de sucesso, que haja o fortalecimento de valores como a dignidade, a honra da pessoa. E também não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade como consumidores. Afinal de contas, os milhões de views que esses vídeos de crianças têm não são só dos criminosos, tá certo? São também de pessoas meio à toa na vida, gente que acaba perdendo tempo vendo esses vídeos, mas altera o próprio algoritmo e fortalece a recomendação desses vídeos infantis que a gente sabe que ficam lá no meio termo entre a brincadeira e a sugestão de outro tipo. Então a gente tem que lembrar que aquilo que a gente consome, a gente fortalece. Toda vez que a gente visualiza um vídeo, nós estamos dizendo para o algoritmo: esse é um vídeo que vale a pena ser visto por outros também. Então a tarefa para mudar esse cenário horrível em que as crianças acabam sendo hipersexualizadas, erotizadas excessivamente, passa pela família, pela reconstrução da família e também pelo nosso olhar, pela nossa mudança na forma como consumimos vídeos e conteúdo na internet. Isso vai acontecer? Provavelmente não. Eu sou bastante cético quanto ao processo de revigoramento da sociedade. É mais provável que a coisa até piore. O nosso problema é um problema que é muito profundo, que tem a ver com a própria construção da modernidade, que optou por um caminho de busca do prazer e de fuga da dor. O problema de entronizar o prazer como sentido para a vida é que, no final das contas, isso não funciona. É um problema existencial também, e eu não estou viajando aqui não. Muitos pensadores já falaram sobre isso. Se não existe um valor maior, um sentido, um propósito superior à própria existência humana, o que acaba é que a gente vai buscar satisfação cada vez mais baixa. E isso tem a ver com a animalização que eu falei no começo do vídeo. As crianças estão sendo animalizadas, bestializadas. Não há adultização, como disse o Felca. Há, na verdade, o rebaixamento ao nível mais primitivo de consumo, de prazer, de satisfação. Só que isso não funciona para o humano. O ser humano sempre aspira a algo mais, a algo além. Todo sentido que acaba na cova, na verdade, não é um sentido para a existência. E aí o que sobra realmente é buscar prazer e fugir da dor, até que o desespero bata a porta. O modelo hedonista de sociedade, ele jamais vai funcionar muito bem. Ele só consegue oferecer momentos de anestesia, mas ele não oferece propósito. E fatalmente, a dor, o vazio existencial vai aparecer. Então essa animalização da infância é um processo histórico de longuíssimo prazo e é um problema eminentemente cultural e moral que a gente enfrenta. E cabe a cada um de nós fazer aquilo que está ao nosso alcance. Para quem tem filhos, educar bem os filhos, orientar os filhos, estar próximo. Não tratar os próprios filhos como objeto, como mercadoria, com valor de troca. E também, quando estamos na condição de consumidores de produtos na internet, orientar esse consumo para algo que seja mais valioso, resistir ao rebaixamento do humano ao nível animal. Então deixo meus parabéns ao Felca e espero que ele produza mais vídeos assim. E você, o que achou de tudo isso? É um tema pesado, né? Mas eu queria saber a sua opinião. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para continuar pensando alto comigo.